Bom dia, pessoal. Eu vou resolver com vocês o exercício número 1 de física, que é aquele problema da régua. Eu acho que teve muita gente que se confundiu nesse problema. Então, por favor, antes de assistir esse vídeo, leiam o problema número 1. Eu vou fazer um resumo dele rapidinho. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então, eu tenho a situação número 1 aqui, ó. Peguei uma régua de metal e aí eu vou medir o comprimento do lápis. Tá aqui o lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento desse mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será. Então, tem a situação antes, que é antes de eu colocar a régua no congelador, eu medi esse lápis. Então, por exemplo, esse lápis mediu 3 centímetros. Aí você vai pegar essa régua metálica, o metal é um bom condutor de calor, você vai colocar ele dentro do congelador. E ele está falando que você vai colocar numa temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, se ele estava numa temperatura ambiente de, por exemplo, 25 graus, e você coloca ele no congelador, o que vai acontecer com essa régua no congelador? O que vai acontecer com ela? Vai acontecer uma contração, uma diminuição no seu comprimento. Então, diminuiu a temperatura, eu vou ter uma contração. Então, a minha régua, ela não vai ter mais esse comprimento, ela vai dar uma encurtada de alguns milímetros. Então, se antes eu tinha esse comprimento inicial, agora eu vou ter pouca coisa menos. Então, agora o que acontece? Vai encurtar aqui, ó, as dimensões. Então, faz de conta que aqui tinha 5, 6, vai embora. Então, o que vai acontecer com o meu lápis depois que eu medir ele de novo? O lápis continua no mesmo tamanho. O que diferenciou foi a régua. A régua diminuiu o seu comprimento. Eu tinha um comprimento inicial, ela sofreu uma contração. Então, quando eu medir esse lápis, ele vai o quê? A medida dele vai apresentar maior. Por quê? Porque a régua, ela sofreu uma contração. Então, a resposta correta é o item A do exercício número 1. O lápis vai ter o mesmo tamanho, só que a régua diminuiu as suas dimensões, então a medida final do lápis vai ser maior.